Dando continuidade às nossas aulas de eletrônica digital, vamos dessa vez aplicar os mapas de Carnot que a gente construiu na última aula. Então, os mapas que a gente construiu na aula passada foram esses dois, para 2 variáveis e para 3 variáveis. Percebam que no mapa de 2 variáveis nós temos uma sequência que corresponde à sequência de linhas da tabela verdade, onde é 1, 2, 3, 4 em ordem, sem nenhum problema. Mas no mapa de 3 variáveis nós passamos a ter uma sequência que não é completamente linear, ela acaba tendo uma variação onde eu começo em 1, 2, 3, 4, pulo para 7 e 8 e volto para 5 e 6. Isso acontece por causa do código Gray, que é um formato numérico binário um pouquinho diferente que o mapa de Carnot depende para funcionar. E é um formato onde apenas um valor ou apenas uma variável muda de valor em cada transição. Então, no nosso caso aqui nós temos A barrado, B barrado. Na primeira linha só o B muda de valor. Na segunda linha para a terceira só o A muda de valor. E na terceira linha para a quarta só o B muda de valor. Para aplicarmos esse mapa de Carnot na simplificação no circuito, nós temos que começar então com uma tabela verdade contendo os resultados do nosso circuito, e a partir dessa tabela verdade nós vamos enumerar a tabela para saber em que lugar do mapa nós vamos preencher cada valor da tabela. Então eu vou começar com esse exemplo aqui de 2 variáveis. É um circuito que precisa gerar essa tabela. Enumero as linhas em sequência. Monto o mapa. Mapa de 2 variáveis, então a gente aprendeu a construir a aula passada. E agora a gente vai preencher com os valores da tabela. Então na linha 1 eu tinha saída 1, eu preenchi com o valor 1. Na linha 3 eu tinha saída 1 e eu também preenchi com o valor 1. As linhas 2 e 4 eram 0 na nossa tabela nesse caso, e o preenchimento é opcional. Eu posso colocar 0 ou eu posso deixar em branco, porque na prática a gente não vai utilizar os zeros para fazer essa simplificação. Então, se só preencher com os uns, já é o suficiente. Agora que a gente tem o nosso mapa montado com os valores da tabela verdade, nós temos que entender como a gente extrai a expressão daqui desse mapa. E para extrair a expressão desse mapa, a gente tem que seguir algumas regras. A regra básica é: agrupe os valores 1 e ignore os zeros. Só que esse agrupamento tem alguns detalhes. Primeiro, cada grupo tem que ser potência de 2 em termos de quantidade de casas. Por exemplo, o seu grupo pode ser um grupo de 1 por 1, que é uma unidade apenas, pode ser 1 por 2, usando 2 casas, pode ser 2 por 2, pode ser 4 por 1, 4 por 2, 4 por 4. Reparem que não é múltiplo de 2, é potência de 2. Ou seja, tu não pode criar um grupo de 2 por 3, por exemplo, porque tem que ser 1, 2, 4, 8, 16 potências de 2. Cada grupo tem que ser formado por valores que estejam
adjacentes que estejam encostando um no outro. Isso tem que acontecer na horizontal ou na vertical. Diagonal não existe. Pode ser nos dois também. Você pode fazer um grupo quadrado de 2 por 2 e aí tu vai ter casas adjacentes tanto na vertical quanto na horizontal. E um detalhe interessante, é possível agrupar a partir das extremidades. Isso significa que se você tem uns aqui, por exemplo, no mapa algo assim, você pode formar um grupo com esses dois uns junto com esses dois uns. Não são dois grupos, é um grupo apenas contendo 4 uns interligados pelas extremidades. Próxima regra, a sua formação de grupos não é livre. Você precisa formar o maior grupo disponível para você. Então, se você tem a oportunidade de formar um grupo de 4 casas, não pode utilizar 2 grupos de 2 casas. Tem que formar o grupo de 4 casas. E, além disso, além dos grupos terem que ser o maior possível cada um, a quantidade de grupos tem que ser a menor possível. Então, mesmo caso, se você pode criar um grupo apenas, então você precisa criar um grupo apenas, não pode criar 2 grupos menores. Sempre crie o maior grupo possível e sempre utilize a menor quantidade necessária de grupos. Para agrupar todos os uns, você não pode deixar valor 1 de fora. No final disso tudo, a gente vai ter uma soma dos produtos, onde cada grupo vai construir um produto. E o que é o produto? Quais são as variáveis que corresponderão a esse produto? Todas as que se repetirem em todos os elementos do grupo. Ou seja, se você tem um grupo formado pelo A barrado B com a coluna C, por exemplo, o seu grupo é somente esse 1, porque ao redor dele só tem 0. Vamos dar um exemplo assim. Se for isso aqui, então o que vai acontecer é o seu grupo vai se chamar A barrado BC. Todos os elementos do grupo. Mas, se o seu grupo for um grupo assim, onde você tem 2 uns para juntar, aí ele vai se chamar A barrado B. Percebam que quanto maior o grupo, menor o nome dele. Por que A barrado B? Porque é só as variáveis que se repetem em todos os elementos. Aqui é A barrado B, C barrado. Tem A barrado B. Aqui é A barrado B, C. Também tem A barrado B. O elemento C mudou de valor. Ele era barrado e passou a não ser barrado. Então, ele não entra no nome do grupo. Só os que se repetem. No final disso tudo, soma todos os seus grupos formados dessa forma e você terá uma soma dos produtos, só que dessa vez vai ser uma soma dos produtos bem menor do que a de antes. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui nossa tabela, que eu estava fazendo até agora há pouco, e agora basta agruparmos todos os uns possíveis, formando o maior grupo possível que seja uma potência de 2. Nesse caso, o grupo vai ser esse aqui. Agora, qual é o nome desse grupo?
B barrado. Quando o grupo compreende uma coluna inteira ou uma linha inteira, basta olhar o nome da coluna ou linha. Construímos todos os grupos que a gente precisa para cobrir os zooms nessa tabela verdade. Sim, não deixamos nenhum de fora. Não, e fizemos o maior grupo possível e a menor quantidade possível. Então tá pronto. Esse circuito vai ser simplesmente B barrado. Antes ele era A barrado B ou AB. Agora ele passou a ser apenas B barrado. Tá pronto. Vamos para mais um exemplo. Dessa vez eu tenho aqui 3 valores 1 na linha 1, na linha 2 e na linha 4. Vamos preencher 1, 1, 1. A linha 3 é 0, então eu vou deixar de lado. Agora vamos construir os grupos. É possível sobrepor grupos. Então, nesse caso, eu vou criar um grupo aqui. E, como eu preciso criar o maior grupo possível, eu não vou deixar aquele 1 sozinho. Eu vou juntar ele com o de cima. Mas primeiro vamos ver qual que ficou o nome desse aqui. A barrado, visto que ele compreende a linha inteira do A barrado. E agora o B. Como ele também compreende a coluna inteira do B, ele vai simplesmente se chamar P. Portanto, nosso resultado final é, para essa tabela, A barrado ou B. Está pronto o nosso circuito. Vamos fazer agora um exemplo um pouco mais extenso, com 3 variáveis, para ver como é que ficaria. Quando a gente tem 3 variáveis, lembrem-se que o mapa fica fora de ordem por causa do código Gray. E vamos pegar a tabela e preencher. Linha 1, linha 2, linha 3 é 0, linha 4 é 0, linha 5 é 1, linha 6 é 1, linha 7 é 1 e linha 8 é 0. Tá aqui o nosso mapa. Agora nós vamos, a partir disso, construir a simplificação. O primeiro grupo que eu vejo neste mapa é o grupo que engloba os uns de cima e os uns de baixo. E agora, para nomear esse grupo, a gente vai ter que olhar o que se mantém. Aqui eu tenho C barrado, aqui eu tenho C, então o C mudou. Aqui eu tenho A barrado, aqui eu tenho A, então o A mudou. Mas o B barrado é o mesmo para todas as casas desse grupo. Portanto, este vai ser o grupo B barrado. O próximo grupo que eu tenho para construir nesse mapa é o grupo com os 2 uns. Eu não posso construir um grupo que pegue esses 3 uns, esses 2 mais o de cima, porque 3 não é uma potência de 2. Eu só poderia se fossem 4 uns. Então, nesse caso, eu vou fechar com esses 2 uns aqui. E o nome deste grupo vai ser o B barrado mudou, então não é. O A se manteve, então é A
Só que não é só A, porque o C barrado também não muda nos dois, visto que ele compreende somente a linha do C barrado. Então, esse circuito vai ficar AC barrado. E o resultado final para o nosso mapa dessa tabela ficou então AC barrado ou B. E isso é tudo para construir um circuito que gera essa tabela verdade. Lembrando que pela soma dos produtos a gente ia ter algo bem mais extenso, né? Visto que ia ficar A barrado, B barrado, C barrado só para a primeira linha. E aí eu ia ter que somar com mais 4 linhas. Ficou bem mais sucinto para esse circuito então de 3 variáveis. Isso é tudo então quanto à aplicação do mapa de Carnot para 2 e 3 variáveis. Então, até a próxima.